Olá, estamos aqui reunidas, né, para mais reunidos, para começar a nossa aula, que é como dar um feedback, né? É importante a gente saber isso, o que que isso faz na cultura, por que que a gente tem que implantar essa cultura na nossa empresa, na nossa loja, na nossa franquia. Olha só, é muito importante que exista uma comunicação e o engajamento da equipe para que a gente, com esse feedback, a gente transforme esse grupo num time, né? A gente tem que estar dando um retorno das ações, daquilo que é falado, para que haja um desenvolvimento das competências dos colaboradores. Essas competências elas estão ligadas ao chá, né, que é o conhecimento, as habilidades e atitudes. Então, isso tem que ser desenvolvido pelos gestores, pelo gerente, pelo dono da franquia, pelo dono da loja. É muito importante que a gente dê um retorno daquela ação que é desenvolvida pelo nosso colaborador. Então, assim, principalmente aqueles que estão em treinamento, e mesmo do dia a dia, é muito importante que exista essa cultura dentro da empresa. E não pode ser uma coisa de uma vez ou outra, ela tem que existir uma constância, né? Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho aqui a minha tela com vocês, para que a gente fale um pouquinho mais do que é a... Deixa eu só ver aqui como é que está. Não, está ótimo. Pronto. Vou compartilhar e a gente vai ver um pouquinho o que é essa cultura de feedback na empresa. Então, vamos lá? Bom, gente, feedback. Como construir uma cultura de feedback na nossa loja? A gente precisa ter uma cultura, a gente precisa desenvolver isso, dar retorno das ações desenvolvidas pelos nossos colaboradores, mas dar de forma que não pareça que é uma perseguição, que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Tem que existir na cultura da loja, da franquia, a questão do feedback, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, segundo Augusto Cury, ele colocou assim: ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. E ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar do outro. Então, é muito importante o gerente se colocar no lugar do outro, o gestor se colocar no lugar do outro. Quando a gente for dar um feedback, a gente tem que saber como fazer e entender como é cada colaborador, para que a gente não... como é que se diz, magoe, melindre, tem que ser uma coisa muito planejada, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente ver o que é o feedback. Bom, gente, feedback nada mais é do que uma resposta dada, um estímulo como uma maneira de desenvolver pessoas e reforçar e corrigir determinadas atitudes. Então, é uma ação, né? Você desenvolve aquela ação e, de imediato, tem o retorno daquela ação, se está correta, se precisa melhorar, se não, por exemplo, na tradução do inglês para o português, feedback quer dizer, representa a junção de feed, que é alimentar, e back, de volta. Então, é um realimentar, é dar resposta a uma ação, a uma atitude, a um comportamento. Dar uma resposta formando, trazendo conhecimento, desenvolvendo aquele colaborador que está ali com a gente para fazer o feedback. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, gente, aqui, vou interromper um pouquinho aqui e vamos voltar aqui para compartilhar minha tela. Já estava aberta. Então, lá, feedback é uma ferramenta, né? Ele é capaz de salientar comportamentos, ações, para construir um futuro melhor. Então, no presente, você tem uma atitude do colaborador que você quer melhorar. Então, você vai, conversa, dá aquele feedback, e isso vem o retorno, porque vem a melhoria, vem o desenvolvimento do colaborador, e isso é muito importante para a empresa, para a franquia, para a loja. O que vai acontecer? Com quanto mais capacitado, treinado e desenvolvido o seu colaborador, melhor é para o seu negócio, não é verdade? Então, assim, tem que existir uma constância e uma precisão. Isso é que eu falei anteriormente, eu não posso dar um feedback de uma coisa que aconteceu há 6 meses atrás, a pessoa nem lembra do que fez. Então, o feedback ele tem que ser feito e dito naquela mesma hora, ou preparado uma reunião, porque você fez uma avaliação de desempenho, você, por algum motivo, fez um trabalho e que tem marcado toda semana, você tem uma reunião de feedback, você tem uma reunião para avaliar o desempenho
daquele colaborador. E isso vai haver o quê? Um crescimento muito grande, um treinamento. Então, assim, nas minhas lojas, a gente faz isso constantemente. Perdeu um pouco agora com essa questão da pandemia, mas a gente retomou tudo isso agora. A gente tinha automatizado, mas a gente preferiu agora retomar a questão de anotar, de fazer manual o desempenho de cada colaborador, para que a gente possa avaliar e dar esse feedback, né? O feedback ele tem que estar ligado, atrelado a uma avaliação de desempenho, de alguma forma. É onde a gente vai chegar agora. Então, assim, é importante ter constância e precisão. Por exemplo, você está com o vendedor no salão, ele faz um atendimento e faltou alguma coisa ali para que completasse aquele atendimento. Então, você vai lá, chama, naquela hora, conversa com ele e pontua aquilo que pode ser melhorado. Então, o que vai acontecer? Essa cultura dentro da loja, dentro da franquia, tem que ser bem clara. Isso tem que ser conversado e dito que vai acontecer, para que a pessoa não fique chateada ou se milindre, porque ali, naquele momento, ele foi chamado e acha que aquilo não foi uma coisa legal, não é isso? Então, assim, o que é feedback? Então, a gente já falou, a constância e a precisão, né? A importância do feedback, né? Qual é a importância do feedback para a loja? Então, o feedback ele tem uma importância muito grande para a loja e para o colaborador. A gente tem o cliente externo e o cliente externo. E aí, o que é isso? Bom, o cliente externo é o nosso cliente, é para quem a gente vende. E tem muita loja que faz aquela pesquisa de satisfação. Até, inclusive, a Renner, ela tem não sei o nome exato, aí você, na hora da saída, você vai lá e dá a sua pontuação no atendimento da equipe, dos colaboradores. Então, ali é uma avaliação, ali é um feedback. Você está dando um feedback de como você foi atendido. Então, como é importante para eles receberem. Então, tem muito, por exemplo, você é atendido por um banco e ele pede para no final, um cartão de crédito, ele pede para no final você responder e fazer uma avaliação do atendimento. Isso é um feedback. Você vai dar um retorno daquele atendimento, se foi bom, se foi ruim, se é nota 1, de 0 a 5. Então, aí é a questão do cliente externo. Na sua loja, você não tem ainda essa prática, mas você quer saber alguma coisa, você telefona, dá uma telefone para o cliente mais próximo, pergunta, olha, eu precisava de uma orientação, eu precisava que você me ajudasse em determinada... queria que você me desse uma orientação, ou me desse um retorno, como foi seu atendimento, ou às vezes o pós-venda mesmo, pós-venda, quando a colaboradora liga, a vendedora liga, é um feedback, olha, foi legal essa peça que você comprou, vestiu bem, como foi, então você vai sentir. E através desse feedback que ela vai te dar, aí você já convida para voltar na loja, já diz que tem as novidades, mas é importante você escutar o que está acontecendo, né? Então, assim, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho para que a gente possa continuar o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, o cliente interno. O que é o cliente interno? Gente, o cliente interno é o nosso colaborador, é o nosso vendedor, é a pessoa que está dentro da empresa, dentro da loja, dentro da franquia. E ele é essencial, nesse momento, ele ter a escuta qualificada. E a gente que é gestor, a gente tem que estar preparado para ouvir. Às vezes a gente tem uma ideia, aí, olha, gente, eu pensei dessa forma, o que é que vocês acham? Então é importante que eles façam, não, é melhor fazer desse jeito, ou isso não funciona, ou tal peça vende mais, ou tal peça não vende. Então, esse feedback que o nosso colaborador nos dá é muito importante, né? Aí a gente tem que estar aberta a ouvir opiniões diferentes, a gente tem que estar pronto para escutar, sem achar que aquilo é crítica. Ou, às vezes, é crítica construtiva. Eu digo muito isso, que é muito bom a crítica construtiva. E saber, como é que se diz, falar de situações positivas e negativas de forma verdadeira, não agressiva. Você se coloca no lugar do outro e diz aquilo que você acha que pode melhorar, né? Então, assim, é muito é importante que a gente tenha essa noção. Quais são as vantagens de se dar um feedback?
Nossa, tanta história com feedback. Qual é a vantagem? Gente, disseminar essa cultura é ter um nível de satisfação e fidelização dos nossos clientes e também dos colaboradores. Porque se você é uma pessoa que está aberta a ouvir, você é um gestor, você é um gerente, que você escuta, ai, vamos mudar, vamos fazer uma mudança no horário, aí o funcionário, isso não é legal, que tal você deu outro jeito? Ele tem que estar lhe dando um feedback. Você vai e repensa isso aí. Isso vai criar uma cultura de confiança, um engajamento, uma vontade de estar perto. Então, assim, essa cultura de feedback tem que estar muito clara e muito explicadinha para que eles aceitem e que você também, como gestor, como gestora, como dono de franquia, também aceite aquilo ali numa boa, né? Então, assim, é muito... Deixa eu ver, passei demais. Então, os tipos de feedback que a gente tem. A gente tem o autoavaliação, que é quando o colaborador se avalia, e normalmente esse ele tem 3 tempos, né? Ele tem um momento do conhecimento, ele tem um momento onde ele faz tem a ação, tem a pergunta, né? E tem a reflexão. Então, essa autoavaliação ela é muito importante que o colaborador tenha bem claro isso e anotado. Ou seja, nas vendas, a gente tem um resumo de desempenho. É uma autoavaliação. Ele vai lá colocar quantos itens ele vendeu, qual o valor da sua venda, quantas clientes ele atendeu, e depois ele vai e faz o cálculo. Quanto foi meu PA, quanto foi minha taxa de conversão, quanto foi meu ticket médio. Essa avaliação que ele faz é sobre ele, que isso é passado para o gestor, para o gerente, que vai fazer uma avaliação da loja, da semana, de como foi a venda. Então, assim, é muito importante. Essa de 360 graus, ela é numa empresa maior, onde é feito com os vários gestores, o RH, o colaborador, o supervisor. Então, é uma visão geral. Por isso que está aí o nome 360 graus. Os 180 graus é feito com alguém do RH, com mais um gestor, com mais um supervisor, então é uma coisa mais ampla, mas menos que os 360 graus. Nos 90 graus, normalmente, ela é com alguém do RH ou o gestor e o colaborador que vai haver esse feedback. Tem a avaliação da equipe, quando a gente faz a avaliação da equipe como um todo, tem a avaliação por objetivo, por exemplo. Eu vou fazer uma reunião para fazer uma avaliação do objetivo que eu planejei. Então, por exemplo, atingir uma meta. Por que a gente não atingiu aquela meta? O que foi que houve? Então, essa é uma avaliação por objetivos. Avaliação por competências. Então, aí é onde está a questão da avaliação a competência do colaborador. Aí a gente vem a questão do conhecimento, da habilidade e das atitudes. E nós temos a avaliação comportamental, a questão do comportamento. E hoje em dia está muito forte essa questão da avaliação comportamental. Inclusive, tem uma que é dos animais. Ela tem 4 animais que você faz uma avaliação e você se encaixa naqueles animais. Tem a águia, tem o gato, tem o tubarão e tem o lobo, né? E cada um desses, eles definem um comportamento. E aí é interessante você aplicar na sua equipe para poder você saber como se direcionar a cada um. Por exemplo, o gato. O gato, ele é uma pessoa mais sensível, ele é uma pessoa que está aberta a diálogo, gosta de ser delegado. Então, quando você vai dar um feedback, quando você vai conversar com aquela pessoa que tem esse perfil de gato, você tem que ter cuidado como vai falar, você tem que preparar esse feedback para que não melindre, para que não chateie, para que não crie nenhum problema mais complicado com aquela pessoa, certo? Então, assim. E aí a gente vai ter... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Isso. Tá? Vamos compartilhar nossa tela. E aí a gente tem os tipos de feedback. Nós temos o feedback positivo, né? Temos um feedback construtivo e temos um feedback negativo. E o que é importante saber, para se ter um feedback, tem que se ter uma avaliação. Isso é ponto. Ou você está no salão de venda, ou você está sendo treinado, e tem que existir uma avaliação do seu trabalho. Então,
Por exemplo, uma vendedora está atendendo e a gerente está ali prestando atenção. Ela vai focar naquela colaboradora. Ela precisa melhorar o desempenho daquela colaboradora. Então, ela vai ficar atenta ali a um comportamento, ou seja, ela está sendo avaliada. Não precisa que a colaboradora saiba, mas a gerente, naquela semana, dentro do planejamento semanal dela, ela colocou fazer um acompanhamento, uma avaliação do desempenho de fulana. Então, ela vai estar ali atenta como a fulana está vendendo, como a fulana está entregando aquele trabalho, e aí ela pode dar um feedback positivo, ele pode elogiar, poxa vida, que atendimento bacana você fez, como você abordou bem essa cliente, ou como você atendeu legal o telefone. É importante isso. É engraçado que as meninas, numa das minhas lojas, elas fazem a vitrine. Então, aí eu chego e realmente a vitrine está linda, está super bem feita. E eu digo, nossa, que vitrine bonita, como está bem feita. Isso é um feedback positivo, né? Então, elogiar, você colocar, fazer... isso resulta positivamente no comportamento do seu colaborador, que fica feliz. Tem o feedback construtivo, que é uma atitude que você vai frisar uma atitude, um comportamento que não foi legal. Então, você vai e diz, olha, vamos melhorar, é por aqui, é por ali. E isso você está construindo. Alguns acham crítica, mas eu chamo muito a questão de crítica construtiva, ou seja, um feedback construtivo. Depois a gente vê o feedback negativo. É quando você identifica um comportamento com resultado negativo e você vai dizer, olha, isso não funcionou, isso não está certo, eu preciso que seja desse jeito. E aí você tem que se posicionar, você tem que ter clareza no que você vai dizer, certo? Então, assim, e métodos utilizados? Quais são os métodos que a gente utiliza para dar o feedback? Então, é interessante, né, quando a gente começa a ver, poxa, feedback é uma coisa tão fácil, mas a gente vê que tem tanta coisa para ser explorada, né? Então, eu tenho uma avaliação e eu tenho um método para que eu faça o feedback. O feedback sanduíche é exatamente esse, onde você vai dar a pergunta e a resposta, você vai acompanhar, tem a ação, tem o comportamento e tem a reflexão, né? Então, tem a pergunta, a ação e a reflexão. O feedback 360 graus é aquele que eu disse a vocês, que é um feedback generalizado, onde toda uma equipe se engaja para fazer um trabalho de avaliação. O Canvas também é outro usado na empresa, o AL também é mais direcionado para empresas maiores, e o Kudos é quando você se autoavalia. Por exemplo, eu gosto muito, eu criei agora há pouco, no último mês, para que todo mundo avaliasse todo mundo, certo? Então, a gente criou critérios e cada colaborador avaliou o seu colega. E depois a gente elegeu o melhor funcionário do mês, o melhor colaborador do mês. Então, isso é um tipo de feedback, né? Porque todo mundo ali está dizendo, eu criei critérios, foram criados critérios, por exemplo, horário, questão de horário. Então, um coloca 8, 9, 7. Então, significa que aquela pessoa não está cumprindo horário, não está chegando na hora. E aí, como todo mundo observa isso, é um feedback coletivo, né? Então, é esse método usado. Então, gente, o que é o feedback? Como a gente vai usar isso na prática? Que prática é essa? Como que a gente vai usar? Como é que a gente vai trabalhar com esse feedback na prática? Vamos lá. Bom, ele exige muitos cuidados, né? Inclusive, eu já venho falando, já falei alguma coisa aqui, e esses cuidados são muito importantes para que a gente realmente faça um feedback construtivo, mudando o comportamento. O objetivo do feedback é mudar comportamento. Se eu digo que alguém está fazendo uma coisa que não está legal, e essa pessoa muda, começa a fazer o que está legal, através da minha fala, através de um feedback, eu mudei comportamento. E fiz com que aquela pessoa crescesse, criasse comportamento e aumentasse a questão do seu crescimento. Então, assim, na prática, é muito importante a gente ter cuidado com 3 coisas: tempo, o momento e o contexto. Tempo, ele precisa ser dado no momento onde aconteceu aquele comportamento, ou
no momento que aconteceu aquele comportamento, ou em momentos posteriores, onde você prepara uma reunião para dar o feedback. Foi no caso que eu falei para vocês, daquela reunião onde a gente tem a ficha de desempenho, as pessoas, os colaboradores preenchem, e a gerente, ou o gestor, o dono da franquia, ele faz uma análise daquilo ali e marca toda segunda-feira 15 minutos para cada funcionário. Então, vamos supor, eu vou analisar o PA. Todo mundo sabe que PA é peças por atendimento. Então, eu vejo que o meu colaborador só está vendendo, ele atende e só vende uma peça, ele atende e só vende uma peça. Então, naquela semana, eu vou analisar aquele desempenho dele, PA. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ele não está sabendo adicionar os produtos, ou ele não está sabendo fazer uma sondagem legal para descobrir o que é que o cliente quer. Então, assim, esse meu tempo vai ser exatamente para, nessa reunião de 15 minutos, que é fundamental, gente, numa franquia, numa loja, onde você trabalha com vendas, você tem que ter esse trabalho toda semana do gestor ou do gerente, ou do gestor, quando eu falo, é o dono da loja, que o gerente também é gestor, quem vai fazer esse trabalho? Eles têm que preencher essa ficha de desempenho, resumo de desempenho, e você vai transformar aquilo ali num feedback, numa reunião. Essa reunião ela tem que ter um tempo, não pode ser muito longa. Então, normalmente, 15 minutinhos, 20 minutinhos, você consegue conversar e você consegue dar esse feedback. Depois vem o momento, é na hora, depois que ocorreu. Então, qual é o momento certo? Não adianta aquilo que eu falei no início, não adianta depois de 6 meses você, olha, lembra daquela época, daquele tempo, aí já foi. Eu nem vou mais me lembrar o que foi que aconteceu. O feedback ele tem que ser naquele tempo ou naquela reunião preparada para ser dado o feedback. O contexto, ele deve ser apropriado, ele tem que seguir um roteiro, ele tem que ser interessante, ele tem que desejar falar e tem que tomar cuidado para falar. Aquilo que eu falei antes, ter muito cuidado para o que a gente vai dizer, para não magoar, para não ser uma coisa de achismo. Eu acho que é assim, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter fundamento para dar o meu retorno. Tá? Então, assim, outros cuidados que são importantes para a gente fazer esse feedback. Quais são eles? Então, como fazer na prática? Né? Isso que eu já falei com vocês anteriormente, é importantíssimo a gente saber como fazer na prática esse feedback. Faça individualmente. Gente, nunca chame, nunca dê um feedback na frente de outras pessoas, tá? Se você observou que aconteceu alguma coisa na loja, um atendimento, alguma coisa que não funcionou, você passa o momento, tem que ser logo em seguida, depois, fulano, vem cá, percebeu isso? Aí você vai e faz a sua fala. Mas nunca de uma maneira geral, porque isso inibe o outro, isso constrange a outra pessoa, então tem que ter muito cuidado nesse sentido. E você tem que se preparar antes, no caso da reunião, no caso desse feedback que você vai preparar. Se for um feedback de imediato, dependendo da situação, aí você pensa e vê o que você vai dizer. Você tem que se preparar, você não pode narrar na bucha. É um motivo que você percebeu. Por que a cliente não levou aquele produto? Foi que houve? Será que você esqueceu de fazer as perguntas certas? Será que você não usou uma forma que ela não entendeu a forma de pagamento? Então, aí você vai ter que ter escutado, ter prestado atenção para poder dar o feedback. Você tem que escolher sempre um local silencioso, confortável, acolhedor. Se é na loja, às vezes não dá tempo da gente procurar tudo isso, mas você chama no cantinho, vem cá, fulano, ele no provador, ou num momento, no cantinho ali, onde não tem ninguém, sempre procurar fazer individualmente. Quebra o gelo, eu queria falar um negócio contigo bem legal aqui, vamos conversar aqui, uma coisa que eu quero deixar aqui para você, e quebra o gelo, ou se é uma reunião, você sempre começa com o positivo, sempre começa elogiando, para que depois você entre na parte que você quer realmente mudar comportamento. Você explica o objetivo da conversa. Olha, eu estou te chamando aqui porque eu percebi que houve naquele atendimento que aconteceu agora há pouco, faltou isso, você podia ter feito mais assim,
que foi que aconteceu? Então, você faz a pergunta para que ele, o próprio colaborador, reflita no que aconteceu, né? Você tem que ser sincero. Não ter medo, você tem que fazer, porque você tem que entender. Você, gestor, dono de loja, gerente, dono de franquia, tem que entender que o feedback é mudar comportamento, é fazer com que o outro se desenvolva, cresça, porque às vezes você erra porque não sabe, ninguém erra porque quer. A gente normalmente erra porque não sabe, né? Então, o feedback é o momento de treinar o seu funcionário, o seu colaborador. É o momento de partilhar seu conhecimento, suas experiências. Então, outra coisa, evite sentimentos de desaprovação ou ressentimentos. Então, assim, você vá de peito aberto, sem ressentimento, sem raiva, você vai fazer aquilo ali para crescer o conhecimento do outro. Você vai ajudar a desenvolver mais o outro, tá? Inicie sempre com resultados e observações positivas, sempre os pontos fortes. Olha, eu achei muito interessante essa abordagem que você fez muito legal, mas assim, eu achei que você precisa, aí você não acha isso, você já pergunta para ver se o colaborador faz uma reflexão naquilo que ele está dizendo. E sempre leve para dar exemplos, né? Um bom desempenho. Você olha, veja aqui como fulana faz, veja só a maneira como ela aborda, veja só a maneira como ela está conversando com o outro. Procura dar um exemplo, mas não fazendo comparação. Você vai enaltecer os pontos fortes do outro, mas não em detrimento daquela pessoa que você está conversando. Convide para compartilhar os pontos de vista, ideias e opções de solução. Então, assim, você vai ter que conversar, fazer. Agora, sim, numa reunião bem elaborada, vai dar tempo de tudo isso. No momento da venda, no momento que está acontecendo, passou aquilo ali, você faz com calma, com tudo isso que foi colocado, só que você tem que fazer, você não pode deixar passar uma coisa errada e aí eu vou falar só na próxima reunião, daqui a uma semana. Aí não, gente, vocês não podem. Vocês têm que falar mais ou menos ali naquela mesma hora, para que a pessoa entenda e que melhore, né? E você tem que ter um plano claro e objetivo. No caso das reuniões semanais, aquilo que eu falei, resumo de desempenho semanal, você tem o caderno de feedback, você anota tudo aquilo ali, o colaborador vem preparado para aquela reunião, ele escuta, ele está ali. Isso, gente, tem que ser bem desenvolvido, uma cultura de feedback. Então, eu tenho na minha loja a cultura, o retorno do que eu faço. Então, é uma realimentação, né? E o que fazer, gente? A gente, na hora do feedback, a gente não pode enrolar. O que a gente não pode fazer, aliás, eu coloquei antes o que a gente deve fazer na prática, agora o que a gente não deve fazer. Isso realmente estraga tudo. Então, o que eu não devo fazer? Enrolar e ser genérico demais. Então, assim, eu enrolo, converso, mas eu não vou direto ao ponto. Isso não vai resolver. Eu preciso não ter medo e ir direto ao ponto. Olha, isso não está bom, isso tem que melhorar, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Eu tenho que ser sincero com o outro, mas que ele entenda que aquilo não é uma implicância, uma discriminação, é uma coisa que vai fazer com que ele cresça como profissional. Falar em nome de outro, olha, foi fulano que disse que você... Nunca, jamais. Você que está fazendo, você que está dando feedback, você tem que ter base, você tem que ter dados para você argumentar, né? Em público, isso eu já falei antes, nunca, jamais, gente. Feedback é uma coisa particular, é dada ao colaborador e ao gestor, ao gerente, ao dono da franquia. Ele tem que conversar ali com os dois só, nada de... A não ser que seja uma avaliação de objetivos, uma avaliação de equipe, naqueles outros métodos de avaliação, dependendo, mas se for um feedback individual, se for para você fazer o crescimento, para você criar competências naquele colaborador, que são as competências, os conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes daquele colaborador. Então, você realmente tem que parar e fazer junto com ele sozinho. Se for aquela de imediato, eu tenho que fazer ali rapidinho,
Eu vou fazer individual, nunca chamar atenção na frente dos outros, tá? Baseado em achismo. Ah, eu acho que você... Eu acho, não. Eu tenho que ter dados. Como eu disse a você, a gente faz aquela ficha, o resumo de desempenho, eu vou mostrar mais na frente, no próximo slide, um modelinho, como a gente faz no nosso caderno de desempenho, no nosso caderno de feedback. Não se preparar para o feedback. Então, eu tenho, em alguns momentos, eu tenho que estar preparado. Se é uma reunião semanal de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, que eu vou ali conversar com o meu colaborador, eu tenho que estar com tudo preparado. Tempo limitado para o feedback, assim, eu não posso me estender, falar demais, isso é ruim, né? Focar apenas no passado. Eu me lembro que você fazia isso. Não, gente, é o que está acontecendo hoje, é o que é agora, que a gente precisa trabalhar o agora. E também ter o cuidado do tom de voz, né? Não ser uma voz muito alta, uma voz exaltada, você tem que falar calmo, pausada, explicar, olha, eu vi, não gostei, eu queria saber o que foi que aconteceu, eu observei isso, ter dados, gente. Nunca chegar, fulano me disse que você é assim, assim. Não. Eu sou um gestor, eu sou um gerente, eu sou um franqueado, eu sou uma pessoa que estou ali desenvolvendo uma equipe, desenvolvendo um time, né? Elogiar e criticar demais também. Então, você tem que ter um meio termo. Para isso, você tem que estar preparado. É isso que eu digo. Você tem que anotar quais os pontos você vai conversar e você vai avaliar junto com o colaborador, certo? Vamos dar aqui um exemplinho rápido para que a gente, né, entenda um pouco tudo isso que eu falei. Pontos a serem destacados. Por exemplo, olha, fulana, você fez uma ótima abordagem com o cliente e vejo que sua sondagem precisa ser mais detalhada. Você deve fazer mais perguntas referente ao produto para trazer o produto certo. Então, você está falando aí de uma venda. Você elogiou, destacou o ponto a ser melhorado e uma ação positiva. É muito bom ter você no nosso time e saber que juntas conseguiremos bater a meta da loja. Então, assim, você coloca um elogio, né? Você fez uma ótima abordagem, ou não sei, aí vai depender de o que você vai focar. E, em vez de mais, você coloca sempre I. E vejo que sua sondagem precisa ser mais detalhada. Então, o que foi que aconteceu? Você está precisando de argumentos, você está precisando da gente preparar um script para sua venda. O que você precisa da minha ajuda? Então, você se coloca à disposição para ajudar, mas, ao mesmo tempo, você está avaliando aquela pessoa, certo? E uma ação positiva, depois que você conversar, se colocar, e você dizer, é muito bom ter você no nosso time, saber que juntos vamos conseguir bater a meta, e sei que através dessa nova sondagem que você vai fazer, se você quiser, eu faço um modelo para você, ou eu faço uma sondagem e você presta atenção, aí você vai usar os seus argumentos para que a pessoa possa melhorar e você vai contribuir para esse desenvolvimento dessa pessoa, entendeu? Então, assim, aí é isso que eu falei para vocês, gente. Olha, o caderno de feedback da loja, a gente tem uma capinha bonita e tem as páginas dentro. Esse formulário de feedback, então, é a meta da loja, que foi realizado pela vendedora. Se você tem uma super, em algumas lojas chama cota, esse é o meu modelo que eu faço. A data que você está fazendo, os indicadores, o que é que você quer medir? Qual é o ticket médio, qual é o PA, qual é a taxa de conversão. Então, você já coloca nessa fichinha o percentual dela da semana. Aí, qual é a meta do indicador do feedback? Qual é o que você quer conversar com ela? Então, você anota ali qual foi o feedback. Por exemplo, PA. Meu PA foi 1,1. O da loja está sendo 2. Aí você já coloca ali, da loja 2, o seu foi 1,2. Sempre comparando com a loja, nunca com outros funcionários, outros colaboradores. Você pode falar com o... Você pode dar exemplo de comportamento, de como alguém faz, mas não fazer comparação, tá? Então, assim, o PA é 1,1 e o da loja é 2. Por que a gente está com essa diferença? Vamos ver o que está acontecendo? Então, você antes já tem planejado que ações você vai melhorar para esse indicador, né? Então, na sondagem, ela ter argumento, ela saber perguntar, ela saber, ela fazer uma boa abertura de venda, e ela
ouvir o cliente, saber perguntar, e muito importante é fazer a questão de ouvir esse cliente. E vai também a questão do feedback comportamental. Se você sentiu que ela está falando muito alto, ou que ela está chegando atrasada, ou alguma coisa que está interferindo no desempenho dela, você também avalia aí e você dá um feedback. Ao final, a funcionária assina e a gerente ou o gestor, ou quem vai fazer esse feedback, assina ali também. E você vai dar ações para melhorar. Então, você pode fazer uma tarefa para ela, passar uma tarefa, você pode, olha, eu vou observar agora no salão, ou você me observa e depois você me diz alguma coisa. Então, assim, tem que estar anotado ali nessa fichinha, com a data, e aí você vai sempre dando uma olhada nisso que você anotou, como é que vai estar lá na frente? Se esse colaborador melhorou, se esse colaborador não melhorou, se continua do mesmo jeito. Então, assim, é fundamental essa avaliação, tá, gente? E, assim, agora eu vou colocar aqui as dicas para o avaliado. Eu falei o tempo todo no avaliador, naquele que vai dar o feedback, como vai ser dado o feedback. Agora eu vou dar as dicas para quem vai ser avaliado. Até a gente mesmo, que é avaliado pelo cliente, que é avaliado por um funcionário que chega e diz alguma coisa para a gente, como a gente deve reagir? Então, assim, para o avaliado, ele tem que demonstrar interesse em receber feedback, né? Então, tá, tudo bem, eu vou prestar atenção, eu vou ver o que é que eu fiz errado. Tem interesse, ouça com atenção e respeito, mesmo que você não concorde com tudo. Você acha que não está muito certo, mas você tem que escutar, porque aquela pessoa que está lhe dando feedback normalmente é um superior a você, né? E até mesmo o cliente, você tem que escutar o cliente, porque ele está lhe dando ali ideias, coisas que você pode melhorar dentro da sua loja, dentro da sua franquia. Então, é importante que você escute com atenção. Não confunda os sentimentos pessoais com profissionais. Então, assim, não fique zangada. Você tem que entender que quem está te dando aquele feedback está querendo que você cresça, que você desenvolva, que você melhore. Vamos supor, o gerente. O gerente, ele tem quem para dar o feedback? O dono da loja, o franqueado, a pessoa que está acima dele. Então, assim, alguma coisa que aconteceu e que o franqueado chega para você, vai conversar com você, então você tem que escutar. E tem que ser coerente na escuta. Também, se quiser argumentar, espera a pessoa falar e depois argumenta os seus motivos, né? No feedback positivo, lembre-se de agradecer e mencionar o quem possa ter contribuído para obter esse resultado. Então, assim, se foi um feedback positivo, obrigada, valeu, eu agora vou realmente prestar mais atenção a isso para poder melhorar nesse sentido. No feedback negativo, esse, gente, é o mais difícil da gente engolir, né? Porque é difícil ouvir crítica, né? A gente tem que estar muito preparado para isso, e eu acho que a gente não tem muito essa cultura, né? De ouvir, mas é importante. E é uma coisa que a gente cresce com isso. Você tem que aceitar e assumir sua responsabilidade. Bom, se eu fiz alguma coisa errada, ou se eu cheguei atrasado, ou se eu não fiz alguma coisa dentro do contexto da loja, eu tenho que aceitar. Fiz errado, é verdade, mas eu vou evitar, eu vou procurar fazer a coisa certa. Se foi um feedback injusto, você verifica se o melhor momento para argumentar. Se você pode argumentar, mas se você achar que não, você fica calado e espera, dá um tempo, e em outro momento você vai, olha, naquele dia aconteceu isso, aí você vai e argumenta. Porque se for houver o momento de haver confronto, isso vai ser complicado, tá? Vai ser muito complicado. Então, você tem que compreender o objetivo do feedback e comprometer-se com as ações construtivas. Então, assim, você tem que entender que aquele feedback, quem está dando aquele feedback, tem que ser com esse objetivo de crescimento, de desenvolver as competências do colaborador, ou do gestor, do gerente, ou do vendedor. Aí vai depender de quem você vai estar dando ou recebendo feedback. E você tem que manter a discrição sobre o feedback e a ética profissional. Então, assim, você tem que ficar tranquilo, receber e aí, às vezes, tem vendedor que sai fazendo fofoca, fazendo confusão, contando, o gerente me chamou. Está errado, gente. Aquela ideia, de quando é dada com a ideia para ajudar o outro.
para que o outro possa se desenvolver, tá? Então, assim, quais os benefícios para a gente dar um feedback? Gente, o benefício muito importante é que ele é uma ferramenta capaz de indicar caminho do desenvolvimento e do crescimento em conjunto, né? Ele pode lhe ajudar a você crescer como... Oi, passei, desculpa aí. Ih, gente, agora foi. Eu descompartilhei a tela, vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Já está quase no final. Então, a gente já passou essa, já passou essa. Nós estamos aqui. E realmente a gente já chegou no nosso final. Os benefícios do feedback. Então, assim, é muito, muito importante ter essa cultura na empresa. É uma ferramenta, ela indica caminho, ela indica o crescimento junto, porque também quem está dando feedback também cresce, né? Eu também, no momento em que eu vou observar o outro, que eu estou me colocando no lugar do outro, isso também é um crescimento para mim. E isso leva o quê? A motivação da equipe. Você tem uma equipe motivada, você tem uma equipe engajada, você é uma gerente, você é uma dona de loja, que elas sentem confiança, né? E que você, no momento que você está dando aquele feedback, tem que entender, ou já sabem que aquilo ali é para melhorar, é para o benefício de cada um, é para melhorar o conhecimento, né? Melhora o desempenho. E outra coisa, gente, ele é um processo contínuo de aprendizagem, porque constantemente a gente está fornecendo conhecimento. Porque toda vez que a gente passa, olha, isso assim não é legal, vamos fazer desse jeito, você vai dando a outra opção, opção correta, opção para que ele, como um colaborador, ele cresça na profissão dele. Então, assim, o feedback, essa cultura de feedback na loja é importantíssimo para que a gente tenha essa, como é que se diz? Esse desenvolvimento. Então, assim, eu espero, né, que tenha contribuído muito com vocês, que tenha havido um entendimento do que era feedback, porque esse é o meu objetivo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de pontuar, de ver que a coisa não está muito boa e chegar junto e conversar, com muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado com o outro, né? Tem que ter cuidado, tem que ter o respeito com o outro, para poder a gente se posicionar. Então, é isso que eu tinha que deixar para vocês. Eu gostei muito desse momento, agradeço a presença de todos e muito obrigada. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau.